volta com o programa Primeiros Passos, hoje tratando do tema educação financeira. Pois é, as crianças devem sim receber conceitos de educação financeira desde cedo, ainda na família, dentro do seio familiar. Olha, gente, mas também quem pode auxiliar bastante nessa tarefa são as escolas. Isso mesmo, e algumas delas já sim praticam esses conceitos dentro do ambiente escolar. Veja aí. Aprender a economizar dinheiro desde cedo é um desafio para todo mundo. Para as crianças também não é muito diferente. Algumas delas admitem que têm dificuldade de administrar o que ganham. Não, nem muito nem pouco. Eu gasto a quantidade certa. Todo dinheiro que eu pego, eu gasto todo. Não sei guardar. Nas condições que a gente está no nosso país, a gente tem que economizar muito, porque está uma crise tremenda. Para ajudar as crianças a administrar o dinheiro que ganham, essa escola realiza um projeto que tem dado certo. Além de beneficiar os alunos, a instituição aproveita para fazer uma feirinha da solidariedade. A lição é bem simples. Ganha mais quem faz boas ações dentro e fora da sala de aula. A gente precisa conscientizar nossas crianças desde cedo a como utilizar o dinheiro, porque o dinheiro é uma ferramenta que pode ajudar, contribuir e também pode prejudicar as pessoas. Então, quando ele é bem usado, aí a gente tem bons resultados. Então, para as crianças, elas sabem que quando eles fazem ações benéficas, elas são bonificadas, né? E atrelando ao conteúdo pedagógico, a gente coloca essas ações benéficas na realização das atividades, no comportamento, no que ele contribui com o colega que está em mais dificuldade, como é que ele pode estar ajudando. Então, a gente atrela essas bonificações ao nosso dinheiro fictício, que é do Banco Meta. E as ações negativas, né, como tá brincando, ou acabou empurrando o coleguinha, ou bateu no coleguinha, não está realizando as tarefas de prontidão, não está contribuindo com o andamento normal de sala de aula, então é pago uma multa. Eles vão ter a oportunidade de ter o dinheiro e ter o desejo de comprar várias coisas, e eles vão ter ali que economizar para saber o que eles vão querer. Isso é muito interessante e vai trazer um senso de administração para ele. E olha só, as atividades sobre educação financeira têm mudado a rotina de muitas crianças. A exemplo de Manuela, que aprendeu direitinho a importância de economizar e de valorizar tudo que ganha. É legal, a gente aprende várias coisas e eu acho que é importante a gente aprender como ganhar e como perder dinheiro. Como é que se deve gastar o dinheiro? Com coisas importantes e não gastar muito dinheiro com coisas desnecessárias. Agora sim a gente continua o nosso bate-papo com o economista Rafael Bernardino. Vamos tocar naquele ponto importantíssimo, principalmente para os pais de adolescentes. Mesada, Rafael. A mesada é um bom artifício a ser utilizado com crianças e adolescentes? É sim, a mesada faz parte da rotina familiar, mas ela precisa ser bem administrada. Começa que os pais não devem dar um determinado valor correspondente àquilo que ele imagina que o filho vai fazer com o dinheiro. Quer dizer, não deve dar o dinheiro para gastar. Ele, claro que tem que ser algo medido, pesado, mas estimulando porque o filho também poupe. Vamos imaginar o seguinte, dependendo da idade do filho, naturalmente, né, que ele sai no final de semana para a casa do amigo, é dado para ele o dinheiro para ele comprar um sanduíche, um suco, e tal, e dá exatamente aquela quantidade de dinheiro para ele gastar. Se fizer sempre assim, ele vai achar que todo o dinheiro que ele pegar, ele pode gastar. E não é para ser dessa forma. Então o pai deve conversar com ele, deve observar o valor que as coisas têm. O dinheiro ele custa para se ganhar, e por isso ele precisa ser valorizado. E ao estabelecer um limite, esse limite deve ser até dado um pouquinho mais e observar o que faz aquele filho. Se ele poupa. A poupança deve ser estimulada para que daí o filho possa conseguir comprar com seu próprio esforço alguma coisa que ele pretenda e dê para ele aquele prazer de poupar e ter aquele bem que ele deseja. Então, é fundamental que isso aconteça. É interessante que os pais eles estipulem obrigações para aquela mesada. Por exemplo, o lanche da escola você vai pagar com a sua mesada, o passeio do final de semana com os amigos, o cinema é com a sua mesada. Vale a pena deixar esse tipo de responsabilidade sob a condução deles? Vale a pena sim. Isso faz parte do que a gente chama de planejamento de orçamento doméstico. Quer dizer, tanto o orçamento para dentro de casa como o orçamento de cada filho para fazer esses gastos. É conveniente que o filho faça
O que o pai, inclusive, que os pais deixem os filhos fazerem esse levantamento, quanto é que você precisa. E, naturalmente, ver como é que o filho se comporta naquilo. Se o filho vem com sobrepreço, superfaturamento, né, e para poder aproveitar e orientar. Então, é conveniente que isso seja negociado e que aquele valor seja estabelecido a partir de uma negociação. É conveniente que seja assim. Mas tudo depende da idade dos filhos. Quando você falou há pouco sobre adolescente. O adolescente, em geral, ele é mais ambicioso, ele é um pouco mais rebelde, e agora, até ele chegar na adolescência, ele já deve ser educado, para quando ele chegar lá, sob o ponto de vista financeiro, ele já saber como é que as coisas funcionam. Porque se deixar isso para depois, dá muito mais trabalho. Dá mais trabalho, porque ele, em geral, é uma fase em que há uma certa discordância, todo pai é coroa, todo pai é antiquado, todo pai digamos assim, ultrapassado. Então, nessa fase vai ser bem mais difícil. Por isso que tem que começar antes. Ou seja, então a mesada realmente ela tem que ser um pouco direcionada. Não dá para entregar a mesada ao filho, continuar arcando com todas as despesas, deixar completamente desobrigado de nada, porque realmente ele vai estar só estragando, entre aspas, o dinheiro, sim, né? Sim, tem que ter um direcionamento, e esse direcionamento deve ser negociado, e bem negociado, sem estresse, numa boa, sempre tentando obter aquele objetivo que seja bom para todo mundo. Dá uma mesada e depois não cobrar nada em função daquilo, e dá tudo que a criança pede, é um erro. Vai cair naquele mesmo erro de dar demais. Né? E quem ganha demais, quem não valoriza, etc., não valoriza. Por isso que é muito comum, a gente, lendo sobre esse assunto, a gente encontra muito aquelas situações em que se diz pai rico, filho nobre e neto pobre. Porque exatamente por não valorizar as coisas, termina sendo estuporado tudo no futuro. E isso é falta de educação financeira. Olha só, então fica aí a dica para você que é pai, para você que é mãe, evitar também de estar querendo dar tudo ao seu filho. Não, realmente o valor das coisas precisa sim ser colocado em questão. Rafael, em relação à quantidade de mesada, a quantidade do dinheiro, como é que os pais podem calcular isso? Existe a porcentagem? Por exemplo, meu filho gasta por final de semana R$30. Então, 4 semanas, R$120, vou deixar uma sobrinha R$150. Dá para fazer mais ou menos um cálculo desse? Dá sim. Primeiro, verificando com ele o que é que ele faria com os R$30 naquela primeira semana, por exemplo. Quer dizer, tem que ser mais ou menos por aí. A sua conta digamos assim, está bastante criativa, porque 4 vezes... Tem semana que tem 5 meses, mas, aliás, tem meses que tem 5 semanas. Não, já está incluído. A gente tem que verificar que tem que haver essa negociação. E é mais ou menos por aí, sabe? Dar um troquinho mais e observar como é. Mas observar como? Observar, orientar que precisa ter uma poupança, se possível ir com o filho a uma instituição financeira, abrir uma conta de poupança, que isso é possível para ele já saber como aquilo funciona, para poder ele pegar aquele próprio dinheiro e tomar a iniciativa de botar na poupança. Isso tudo é possível e deve ser feito. Prestação de contas deve existir? Dependendo da situação, sim. Por exemplo, supor, pai, me dê dinheiro que eu quero comprar isso. Tudo bem, tome. Tem que observar se ele comprou. Porque ele pode usar um argumento, estou precisando do meu caderno, está vendo? O meu caderno estragou, coisa que vale, estou precisando de uma nova lancheira, e me dê o dinheiro que eu mesmo vou comprar. Se fizer isso, deve observar se ele cumpriu aquilo que prometeu, porque muitas vezes a criança, querendo algo mais, pode usar um artifício e não ser realidade. Os pais precisam prestar atenção a isso. Faz parte da educação. Dizer não, então, também é importante dentro da educação financeira? Dizer não faz parte. Dizer não faz parte, sim, e deve sempre ser dito quando o pai avaliar. Dizer não apenas por pirraça, não deve ser feito, mas o não faz parte. O sim é que é sempre um problema. Rafael, eu acho que também os pais devem ficar muito atentos, principalmente quando já está saindo da infância, no comportamento desses filhos em relação às próprias coisas deles, se eles cuidam bem das coisas deles, para saber se eles realmente estão valorizando o dinheiro. Né? Então, acho que aí também já é um bom parâmetro para você conhecer o potencial da educação financeira do seu filho, como é que ele está evoluindo nesse ponto. Sim, é observar cedo a tendência que o filho tem em termos de comportamento. Se o filho for alguém
que sabe economizar, que tem iniciativa própria, etc., etc., é uma forma. Se o filho for aquele que não controla absolutamente nada, Tem que arrochar tem mais. que arrochar e tem que controlar. Ah, mas eu não sei como fazer isso porque meu pai não fez isso, porque minha situação não foi essa. Existe uma bibliografia muito grande. Quer dizer, hoje, com a internet, você pesquisa, você encontra roteiros e mais roteiros, e existem os profissionais especializados também nesse sentido, que ajudam bastante. Eu costumo dizer que quanto mais cedo, melhor. Isso é quem a própria saúde. Você não deve procurar o médico apenas quando você está doente. Você tem que procurar preventivamente para não adoecer. A questão financeira também funciona desse jeito. Não pode ficar endividado, ficar todo com as contas descontroladas para procurar ajuda. Fica muito mais difícil. Tem que começar cedo e os filhos fazem parte disso. Então, no caso, quando a situação aperta dentro de casa, essa situação realmente precisa ser aberta para a família. Quando a situação aperta, só não. Tem que ser, mesmo que a situação esteja tranquila e folgada, ela precisa ter limites. Ela precisa ter limites, porque dinheiro, ele, como diz no popular, ele não dá em árvore. Né? Quer dizer, dinheiro, se você gastar demais, vai chegar uma hora que vai faltar. E tem muita gente que começa a não fazer esse tipo de conta e gasta mais do que ganha. E quem gasta mais do que ganha, mesmo que ganhe muito, vai ter dificuldade, com certeza, e muito cedo. E se não cuidar disso, não prestar atenção a isso, na hora que eventualmente falte, e a gente sempre imagina aquela situação de que alguém perdeu o emprego, que alguém ficou doente, a situação ficou mais complicada, fica muito mais difícil de pedir os filhos para economizar. A cultura da economia tem que começar mais cedo, mesmo que o dinheiro não esteja faltando. Rafael, vamos voltar um pouquinho lá para a infância. Vale a pena também os pais estimularem a criança a ir até o balcão, pedir o produto ao atendente, pagar, receber o troco, a fazer esse movimento de compra que a gente faz naturalmente. Os pais devem estimular a criança também a participar disso? Deve sim. A partir do momento que a criança tiver consciência de como seja uma negociação, como seja uma compra, como fazer isso aí, da mesma forma que ir a uma instituição financeira, abrir uma conta corrente, explicar uma conta de poupança, explicar como funciona, deve ir ao mercado, deve ir à feira livre, deve levar sim, porque a educação é um conjunto de informações que quanto mais, melhor. Quer dizer, a capacidade de aprendizado ela é ilimitada e as oportunidades existem em todos os lugares. Então é conveniente que os pais aproveitem todas essas oportunidades e façam isso. Inclusive naqueles casos de que o pai, por uma certa comodidade, faça uma mensagem na internet, recebe tudo em casa, o supermercado entrega, aquela coisa toda, ninguém a princípio tem que se dar o trabalho, isso custa dinheiro. Então, de qualquer maneira, essa coisa sendo feita também deve se mostrar porque está se fazendo aquilo, para economizar tempo, etc., e nunca deixar de ir ao mercado e de levar a criança junto, para que ela aprenda como é que as coisas funcionam, porque é o tipo do aprendizado que fica para o resto da vida. É verdade, a gente falou bastante aqui da criança e do adolescente, mas paralelamente a tudo isso, os pais administrando essa situação, os pais estão extremamente preocupados sempre em supri-los de tudo, né? A escola, o plano de saúde, a faculdade, quando é particular, enfim, né? Realmente é muito caro hoje você manter um filho. Os pais, vale a pena eles investirem em poupanças desde o nascimento dos filhos? Ainda é uma boa alternativa ou não está compensando muito mais? É uma boa alternativa e deve ter disciplina, porque é muito comum aquele casal jovem tem o primeiro filho, corre e vai e abre uma cadeia de poupança. Quando chega aquele filho faz 1 ano, ele vai lá, tira a poupança e faz uma festa de aniversário daquele primeiro ano do filho. Quer dizer, não é bem por aí. Quer dizer, a poupança, a educação deve ser de forma consciente. É muito comum nos países mais desenvolvidos, onde a gente não tem escola pública, por exemplo, é muito comum, a gente estuda esse assunto nos livros, por exemplo, de autores americanos, é muito comum os pais começarem a poupar logo cedo para a faculdade dos filhos. Porque aqui no Brasil, as pessoas que têm, infelizmente, as pessoas que têm maior poder aquisitivo, em geral, estuda bem e entra nas universidades públicas. Nos países, tipo Estados Unidos, não é bem assim. Quer estudar numa universidade privada, em geral não tem universidade em toda esquina, mora-se em determinado lugar, tem que estudar em outro lugar, então é preciso existir recursos para manutenção, etc. E esses recursos eles são construídos a partir da criança bem jovem. Isso nos países desenvolvidos, é por isso que eles são desenvolvidos, é porque há poupança, porque há educação financeira, e então a coisa acontece desse jeito. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda, principalmente no Nordeste brasileiro, nós somos
nós somos muito relaxados com relação a essa questão da educação financeira, o que não acontece no sul, sudeste do Brasil, porque nós temos lá uma educação também importada. Nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, muita gente descendente de alemães, descendente de italianos, que vieram para o Brasil numa dificuldade enorme e que verificaram que poupar é importante. Então, já é uma cultura de poupança mais tranquila. Aqui no Nordeste, a gente tem uma carência muito grande de consumo. Aqui, as pessoas ainda observam muito, se o meu colega de trabalho tem um carro bonito, eu preciso ter um carro bonito, mas isso é um erro. Muitas vezes o colega de trabalho... Gastar aquilo que recebe também é um erro. Aquele colega de trabalho pode estar com um carro bonito porque, por uma razão ou outra, ele pode ter tido uma herança, recebeu alguma coisa e teve um dinheiro extra, não foi apenas com o recurso que ele ganha no trabalho. Então, isso é uma questão. Outra questão também, que pesa muito nessa questão da educação financeira, principalmente para os pais, é que a gente viveu até alguns anos atrás um processo inflacionário muito grande. Então, naquela época da inflação alta, você tinha que comprar tudo o que podia, que era para se proteger do aumento de preço. Essa fase passou, já faz mais de 15 anos que o Plano Real voltou, e a economia está relativamente estabilizada, mas ainda tem muita gente com a ideia de consumir sem pensar no amanhã. Isso é muito ruim. Por quê? A vida produtiva ela é limitada. Eu costumo dizer que você não procurará um médico de 70 anos de idade, um contador de 70 anos de idade, um advogado de 70 anos de idade, quer dizer, 70 ou 75 ou 65. Então, e hoje o que está acontecendo, e graças a Deus está acontecendo isso, a longevidade está maior, as pessoas estão vivendo mais. E para as pessoas viverem mais, elas têm que poupar. Chega uma hora, como eu disse, que você... Por exemplo, eu sou economista, eu sou planejador financeiro. Até quando vou ter... Não é nem cabeça boa para trabalhar. É que o envelhecimento, os anos vão chegando, a pessoa vai ficando mais preguiçosa, a pessoa vai ficando menos disposta a determinadas coisas. Ritmo, né? Vai ter um outro ritmo. E nessa hora, se não tiver uma reserva financeira para cumprir os gastos, fica complicado. Muitas vezes a gente escuta, quando eu me aposentar, quero viajar, quero fazer, quero acontecer. Mas cadê o recurso? Cadê o recurso? Cadê o recurso? Porque gastou tudo na juventude, porque gastou tudo o que ganhava, porque se endividou. Porque não poupou? Porque não poupou. É muito comum as pessoas que trabalham, principalmente as pessoas que trabalham e têm salário fixo, como é o caso do servidor público, de uma forma geral. Esse servidor público, ele se acostuma a ter o dinheiro certo no dia certo. Então, ele não faz muito esforço, diferente de uma pessoa que trabalha por conta própria, tipo um corretor de imóveis ou um feirante, que pode ter ou não pode ter dinheiro. Quer dizer. Então, essa pessoa que recebe aquele salário, muitas vezes vai lá no banco, toma um empréstimo, compromete parte daquele salário, o chamado empréstimo consignado, compromete parte daquele salário, em geral 30% daquele salário, e continua consumindo como se ganhasse os 100%, quando na realidade, a partir daquele empréstimo, só vai ter 70% de salário. E aí, entra no cheque especial, entra no cartão de crédito, vai para o rotativo do cartão de crédito, aí começa a se complicar, porque o juro é altíssimo, e se você já não está conseguindo pagar suas contas normais com aquele salário, como é que você vai pagar as suas contas normais e mais juro daqueles empréstimos ou daquele cheque especial que utilizou? Então, por isso que é necessário e extremamente importante que haja controle. Realmente acaba virando uma bola de neve e não é isso que a gente quer. Portanto, acho que a lição mais importante da aula que o senhor deu para a gente hoje é poupar desde cedo, aplicar os conceitos de economia desde cedo aos filhos para que eles sejam adultos conscientes e, quem sabe, então, na terceira idade, possam também desfrutar, sim, de uma poupança, de um resultado de um esforço que foi feito durante toda a vida. Com certeza, tem uma qualidade de vida e uma vida maravilhosa. E isso é resultado do que foi feito ao longo da vida. Isso mesmo. Obrigada pela participação. Rafael, foi ótimo o nosso bate-papo, super esclarecedor. Ok, estou à disposição, sempre que precisar, desse ou de qualquer outro assunto, pode nos procurar que estamos às ordens. Combinado, então. Espero que você tenha gostado, espero que esses conceitos também tenham te ajudado, essas dicas possam ajudar a rotina da sua casa, a melhorar alguma coisa dentro do seu lar, junto com os seus filhos. Eu vou ficando por aqui. A você um beijo grande e a gente se encontra semana que vem. Até lá!